Muito boa noite ou muito boa tarde, conforme a hora e o local onde nos estiverem a ver e ouvir. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. E como sempre, lembramos para colocarem uma jarra com água e copos em cima da mesa, para que a espiritualidade a possa energizar e que, logo mais, quando terminarmos este Evangelho, possamos equilibrar a saúde do nosso corpo físico. Vamos então começar, como sempre, com uma canção. Página 35, tal é a lei. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará. E a luz triunfará. O homem que tem em prosseguir a errar sem parar, gritamos que resolve evoluir. Quando não vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Naquilo recolher, escutar e aprender os frutos da forma de viver, uns os bons, mas os maus, tal é a lei. Divino e amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade, a alegria de podermos estar reunidos em Teu nome, com os nossos irmãos incansáveis do outro lado da vida, os nossos benfeitores, amigos, que connosco estão, inspirando-nos, auxiliando-nos. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o nosso caminho, seguindo as Tuas pegadas, tornando-nos pessoas mais humildes, pessoas melhores, trabalhando com mais amor na Tua seara, Senhor. Obrigado por tudo que nos confias. Obrigado, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 29, 30 e 31. Sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviar, será culpado de procurar a morte num campo de batalha, com o pensamento de tornar a sua morte útil. Quer o homem se mate, ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a vida. Por conseguinte, há um suicídio de intenção, senão de facto o pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir a sua ação e desculpá-la dos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir o seu país, procuraria viver para se dedicar à sua defesa e não a morrer. Porque uma vez morto, já não serve para mais nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo e sem fazer antecipadamente e sem pesar o sacrifício da vida.
Se isso for necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte e expondo-se ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. O homem expõe-se a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes. Sabendo-se antecipadamente se sucumbirá, isso pode ser considerado suicídio. De momento que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas o devotamento da abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter a certeza, quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ele salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes ela pode querer levar a prova de resignação até ao último limite, e então, em uma circunstância inesperada, desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Prova dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vista à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuir para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão à sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação e salvá-los do desespero das consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Perigo. São muitos os que estimulam o medo da dor física e a cobardia moral. Respeita os cuidados a ter face aos desafios que se colocam a cada passo, aos acidentes frequentes que fazem parte do dia-a-dia, às reações da natureza revoltada que atingem tudo e todos os responsáveis pelo desrespeito para com ela. Mas elege aqueles que se prolongam para além do tempo físico e se estendem como consequência dos atos dolosos que pratiques sobre ti mesmo ou sobre o próximo. Os verdadeiros perigos são os que decorrem dos precipícios que abrimos à nossa frente, quando infringimos as leis de amor que governam os mundos. Esses podem tornar-se quase intransponíveis, se não cuidares de arrancar as ervas daninhas que tudo fazem para se alimentarem das tuas imprevidências. Carrega a tua cruz, que será cada vez mais leve, quando a transformares em matéria mais leve, pelo trabalho da edificação moral, e ela te servirá para atravessares os mares encapelados em direção ao reino que Jesus edificou para todos. Este capítulo que temos vindo a analisar ao longo destas últimas semanas é extenso porque tem a ver com as aflições que acompanham qualquer pessoa, qualquer família, qualquer lar. Não é por acaso, conforme vamos aprendendo nos esclarecimentos e nos ensinamentos dos imortais, que estamos num mundo ainda atrasado, um mundo de expiação e de provas, onde essas situações ocorrem para que cada um de nós possa, de alguma maneira, aprender a sermos capazes de dominar essas mais más intenções, os maus instintos, aquilo que trazemos do nosso passado triste como resultado de atos, de pensamentos e sentimentos que nos vêm afligindo aquilo que é um equilíbrio normal de uma vivência. Estamos desta vez, mais uma vez, na Terra, para podermos aceitar essas vicissitudes, essas dificuldades, esses constrangimentos, essas decepções que permanentemente acontecem a todos nós.
a situação que vamos vendo à nossa volta é uma situação que parece irremediável e cada vez mais complicada. O século XXI, século das depressões, o século onde começam a sentir-se, pelas estatísticas, cada vez mais suicídios, cada vez mais violência, cada vez mais falta de ligação, de amor, de compreensão. E porquê? Porquê se interrogam as pessoas? Pelo menos aquelas mais sensatas. Porque, de facto, o homem até agora continua afastado das verdades espirituais. Porque, tendo passado mais de 2000 anos sobre a vinda desse nosso mestre, desse nosso governador, que trouxe a mensagem divina para que a colocássemos na nossa vida, nas nossas vivências, nós continuamos afastados desses alertas, desses chamados. Então a dor é esse sacrifício que cada um vai tendo para acordar, sentindo a dor, sentindo o sofrimento, ou vamos ao médico, ou quando o médico não tem inclusivamente a receita, o resultado, a solução, terá que se ir a outro lado qualquer. As casas espíritas são talvez um dos remédios que na mais recente situação que vivemos podem ajudar todos, menos os que não são descrentes, aqueles que aceitam que de facto existe algo para além da morte e existirá uma razão para aquilo que são as dúvidas que se nos colocam quando os sofrimentos e as dificuldades se nos apresentam e nós não temos resposta para as perguntas que fazemos. Então o convite é feito por Jesus, as casas espíritas estão abertas para esse efeito, para explicarem que o Evangelho, como enciclopédia da vida, é aquilo que nos pode salvar de maiores sofrimentos, mais ferozes e mais difíceis, eventualmente, de colmatar. Que a paz do Senhor continue conosco. Chegando ao fim deste capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, gostaríamos de fazer um pequeno apanhado de todos os ensinamentos que este capítulo nos traz. Se sabemos que as aflições, as dores e o sofrimento têm uma causa, se sabemos que Deus criou as leis que são imutáveis e uma delas é a lei da causa e efeito, que é aplicada através da reencarnação, do nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Também sabemos que os erros que todos cometemos e que a dor que nós iremos encontrar, os sofrimentos ou a aplicação desta lei, tem em conta atenuantes e agravantes. E sendo que, quanto maior for o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade, porque, na realidade, a evolução deve dar-se não só a nível intelectual, como também a nível moral, e o conhecimento deve proporcionar uma evolução moral. Então, quanto mais conhecermos, mais responsáveis somos e maior será o nosso sofrimento, maior será a nossa dor. Por outro lado, podemos considerar que todos os erros que cometemos, apesar de erros, temos que considerar as intenções com que cometemos esses erros. E por isso, quando nos falam este item 29, se um homem for para a guerra, for defender a sua pátria, mas que a sua intenção seja efetivamente enfrentar a morte, porque o seu desejo, na realidade, é morrer, todos achamos que defender a sua pátria e ir para a guerra é um ato heroico. No entanto, Deus tudo conhece. E Deus conhece as nossas intenções. Então, se a nossa intenção não for, na realidade, defender a nossa pátria, e sim enfrentar a morte e morrer, é um erro. E que, com certeza, trará consequências. Assim como, por exemplo, se eu for, como dizia o item 30, não é? Se eu for salvar alguém tendo a certeza de que vou morrer e que não tenho qualquer hipótese, mas se eu for salvar alguém com a intenção de a salvar,
com certeza que não é um erro. Até porque eu não sei a providência, eu não conheço a providência divina e tudo pode acontecer. Eu posso ter a certeza que vou morrer e na realidade acontecer algo, se proporcionar algo e na realidade não acontecer e portanto eu não morrer efetivamente. Portanto, as intenções com que eu cometo os meus atos também vão ditar a consequência que eu poderei encontrar. E depois a questão de o sofrer com resignação. O bem e o mal sofrer, não é? O sofrer com revolta ou o sofrer com resignação. Tendo o conhecimento que o sofrimento resulta da nossa imprevidência, dos nossos erros do passado, pode não ser suficiente para que eu possa encontrar resignação no meu sofrimento. Mas a certeza de que Deus é justo, de que Deus é bom, de que na realidade a vontade de Deus é que eu seja feliz, a vontade de Deus não é que eu sofra, eu sofro porque eu ditei assim pelos erros do passado e que o mal não existe. O mal é resultado da minha ignorância. Então, mais facilmente eu vou conseguir compreender a razão do meu sofrer e mais facilmente eu posso encontrar paciência e resignação com o meu sofrer. Por outro lado, como dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado significa transgressão da lei. Recordamos-nos da cura do paralítico de Cafarnaum, quando Jesus lhe disse, e se viram para ele, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Significa isto, dizer que o estado daquele paralítico era resultado de uma transgressão da lei por parte dele. Chegou ao fim o seu resgate, então ele terá que chegar ao fim o seu sofrimento e por isso Jesus o curou. E portanto, bem e mal sofrer. Então, mais facilmente nós vamos poder encontrar as ferramentas necessárias para sofrermos com resignação, com paciência, sem revoltas, sendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, Deus é soberanamente justo e bom. E nem todos os erros que eu cometi têm como consequência sofrimento e dor. Eu posso, na realidade, limpar uma multidão de pecados com o exercício do amor. Através do amor ao próximo, do amor aos inimigos e da prática da caridade. Vos agradecemos, Senhor, mais uma vez, ouvirmos os teus ensinamentos e escutarmos também o esclarecimento sobre eles. Pedimos-te agora, Senhor, que faças da nossa prece, das nossas vibrações de amor, que os teus mensageiros, amigos, possam vir até nós, possam recolher. É pouco, Senhor, mas é com amor que o fazemos, com toda a nossa vontade, com toda a nossa fé. E que levem para todos esses irmãos e irmãs que sofrem ao nosso lado, que sofrem longe de nós, Senhor, por essa terra de les a les, onde há tanta dor, tanto sofrimento, tanta ignorância das leis de Deus, Senhor Jesus, que a todos possas socorrer, principalmente aqueles que se encontram em maior aflição, em maiores dores inenarráveis, que só passando por elas nós daremos o verdadeiro valor. Alivia a todos, Senhor, a todos também os que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nas prisões dos vários vícios que a terra oferece, meu Jesus, por todos aqueles que se encontram nos seus lares, nos lares de instituição, nas ruas, por esse mundo afora, meu Jesus, onde não te conhecem muitos deles. Te pedimos misericórdia para todos esses irmãos que não te conhecem, também para aqueles que te perseguem, dos dois lados da vida, meu Jesus.
também para aqueles que estão na fase terminal, mas para aqueles que desse lado da vida se encontram em dor, em sofrimento, sem tantas vezes saberem o que lhes aconteceu, pelas guerras. Enfim, tu sabes, Senhor, por nosso atraso espiritual, por a nossa falta de amor, pela nossa falta de caridade e de fraternidade. Te pedimos esta noite que inundes os corações de todos os homens no amor fraterno, que pensem nos mais desfavorecidos, nos mais pobres, nos mais sofridos, que às vezes estão mesmo ao nosso lado e nós nem nos apercebemos devido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Ajuda-nos, Senhor, a combater essas ervas daninhas que temos dentro de nós e a tornar-nos todos nós mais caridosos para que o mundo seja melhor e para que seja sempre a nossa ajuda, se não pudermos de outra forma, que oremos por esses irmãos, Senhor, dos dois lados da vida que sofrem. Possam todos, nesta noite ou neste dia, ter um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé, mais de coragem, paciência, resignação para as suas dores, e que a tua paz, Senhor, hoje e sempre envolva a todos eles, a nós também e aos nossos familiares. Também sabes o que cada um de nós mais precisa. Que assim seja, Senhor, e fica sempre conosco. Página 33, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão.
Chegamos então ao fim deste nosso Evangelho no Lar. Podemos agora beber a água que colocamos sobre a mesa no início deste Evangelho. Se quisermos, podemos continuar a conversar em família, a debater estes temas para procurarmos aprender um pouco mais. Nós vamos nos despedindo, relembrando que todas as segundas, quartas e sextas temos palestras nas instalações da Associação ao vivo, por volta das 20 horas de Lisboa, 16 horas de Brasília, ainda, porque o horário, a hora irá mudar, iremos passar para o solstício de inverno, mas por enquanto ainda será às 20 horas de Lisboa, 16 de Brasília. Desejamos a todos uma noite de paz e uma noite tranquila e que Jesus a todos abençoe.